Olá, boa tarde. Estamos começando mais um TV Diagnóstico. Hoje vamos conversar sobre aqui um assunto assim que as pessoas de vez em quando têm um pouquinho de vergonha, mas é importante procurar um médico, principalmente com bastante antecedência, para evitar questões mais graves, que são as hemorroidas. Vamos receber aqui a proctologista Fernanda Vieira, que vai falar um pouquinho sobre esse assunto para você, vai tirar todos os mitos com relação a isso e vai te dizer quais os principais tratamentos que podem ser utilizados nessa doença. Vamos receber também a nutricionista Cíntia Azara, que ela é especializada em nutrição estética e esportiva. Vai falar um pouquinho sobre isso, sobre as novidades e falar também sobre a Semana de Nutrição da Fase. E no final do programa, aquele recadinho básico do Mário Vasques, que vai falar sobre previdência privada. Bom, começamos agora então com a doutora Fernanda Vieira. Olá, como vai? Tudo bem? Doutora Fernanda, para começar, o que são as hemorroidas? Bom, dentro do canal anal, do ânus, as pessoas têm vasos que são normais. Quando esses vasos se dilatam, eles pesam e prolapsam pelo canal. E isso que é considerado a hemorroida, doença hemorroidária. Quais são os sintomas? Normalmente os pacientes reclamam de dor, inchaço no local, pode haver sangramento, dificuldade para fazer higiene e principalmente nos pacientes que são mais constipados, E a principal queixa também, às vezes, é de coceira na região. Quais são as causas? Geralmente a pessoa que tem já uma característica circulatória, problemas circulatórios na família, essa pessoa é mais predisposta à doença hemorroidal? Existe porque a doença hemorroidária existe um componente hereditário, uma história familiar. A principal causa ainda está baseada na constipação intestinal, no intestino preso. As pessoas que têm intestino preso têm mais tendência a hemorroidas. E também o outro extremo, quando você tem uma diarreia muito frequente. A gente vê também um aumento de incidência na gravidez, as pessoas que ficam muito tempo sentadas ou que trabalham com esforço físico, e a alimentação pobre em fibra e rica em condimentos, isso também pode influenciar a formação das hemorroidas. Qual é o tipo de alimentação que a pessoa que está em casa, que tem uma predisposição para hemorroida, que ela poderia utilizar? O alimento que ela deve evitar e o alimento que ela deve ter sempre no cardápio dela. O principal é que você mantenha uma alimentação rica em fibra e com muita ingesta de líquido, de água principalmente. A gente sabe que a fibra ela vai se misturar ao conteúdo fecal e vai puxar água para esse conteúdo. Então as fezes ficam mais úmidas, facilitam a evacuação e traumatizam menos o canal. Além disso, cuidados de higiene são importantes, então evitar de usar o papel higiênico e sempre que possível se lavar, esse é o melhor método para você fazer higiene da região. Não ficar muitas horas sentado, a cada 2 horas tentar caminhar um pouco. Evitar de fazer esforço físico demasiado, o trabalho com esforço físico demasiado, além daquilo que seu corpo pode aguentar. E com relação à gravidez, manter realmente essa alimentação para que não piore durante a gravidez uma constipação, porque existe um mito de que o parto seria causador de hemorroida, mas na verdade não é isso. O próprio peso do bebê, a formação do bebê que tem um líquido amniótico, aquele peso do bebê, ele comprime a circulação e isso já tem uma propensão a formar as hemorroidas. Então, é mais importante ainda durante a gravidez esse cuidado com a alimentação, isso fica mais evidente. As pessoas ainda têm muita vergonha para poder procurar um médico e tentar já tem esses sintomas, já de repente tem essas características, mas acaba deixando passar, aquilo ali vai curar sozinho e tal, por vergonha de procurar um médico? Tem, é muito frequente, sim, ainda esse preconceito. Mas a gente acha que quase 60% da população em algum momento da sua vida vão ter doença hemorroidária, de tão frequente que ela é. E a grande preocupação, e até da Sociedade Brasileira de Proctologia, é que os pacientes, as pessoas que têm sangramento anal, às vezes acham que esse sangramento são das hemorroidas, e às vezes pode não ser, pode ser até de um tumor de intestino. Então, o importante é que se você tem queixas anais, se você tem principalmente sangramento,
deve ser avaliado pelo especialista, que é o proctologista, que ele vai poder te dizer se é hemorroida realmente, qual é o grau da hemorroida, que existem vários graus, e qual é o melhor tratamento. Se vai ser um tratamento cirúrgico, se vai ser com medicamento, ou se a gente tem que investigar o intestino pensando numa outra causa de sangramento, e aí os pólipos, os tumores, essas outras causas. Essa questão do ser examinado, tendo um sangramento, é muito importante pela prevenção do câncer de intestino. Então a pessoa tem que perder a vergonha e procurar o médico, porque pode ser uma coisa pior, mais grave. Em vez de tratar uma hemorroida simples, pode ser que tenha que tratar alguma coisa pior, e aí vai ser algo mais chato e, lógico, mais doloroso ainda, né? Então tem que perder a vergonha de procurar o médico. E fora que, assim, a doença das hemorroidas, né, no início, às vezes requer um tratamento que não precisa de cirurgia. E isso é importante, né? Você pode evitar um tratamento cirúrgico, é bem importante. E quais são os tipos de tratamento? De acordo com o grau da hemorroida, né, e com as queixas do paciente, a gente pode ter desde um tratamento com medicamentos, um tratamento com dieta, medicamentos orais, né, ou tópicos mesmo, pomadas, procedimentos ambulatoriais. Então a gente tem a ligadura elástica, que é um procedimento que a gente faz no consultório e o paciente logo depois é liberado, não precisa se afastar do trabalho, não é doloroso. Ou então os tratamentos cirúrgicos, que na verdade são os tratamentos mais definitivos. E aí a gente tem uma gama de técnicas cirúrgicas, a gente tem grampeadores, a cirurgia através do bisturi harmônico, que corta por ultrassom, cirurgias com laser e até a cirurgia convencional mesmo. E agora, recentemente, a gente tem uma cirurgia que é feita, um nome bem comprido, é desarterialização transanal hemorroidária. É feito com um aparelho que é guiado por um Doppler de ultrassom. E esse tipo de aparelho a gente não precisa fazer corte para a cirurgia. Então, isso faz com que o pós-operatório seja bem tranquilo para o paciente, com um desconforto mínimo e não com dor de pós-operatório. Você trouxe uns esqueminhas para a gente, trouxe um outro aparelhinho também. Desenho. Jean, você pode soltar para mim, por favor? Tem um desenhozinho. Esse desenho que tem a doença hemorroidária, essa parte azulada interna é a hemorroida interna, e na borda do ânus a gente tem a hemorroida externa. Então você tem dois tipos de hemorroida, né? E cada uma vai ter um tratamento diferenciado. Daí essa importância do exame mesmo pelo especialista, que vai te indicar qual o melhor tratamento. E a segunda foto. Tem uma segunda foto aí, Jean. Isso. Esse é o aparelho com Doppler, que tem um ultrassom na ponta, né? Então, ele vai identificar qual é o vaso que leva o sangue para esse vaso que está dilatado. Esse vaso, a gente faz uma costura, uma sutura desse vaso, e você consegue recolocar o tecido de dentro do canal no lugar correto, através dessa sutura, sem precisar fazer corte. Então, o paciente, normalmente, com 3 a 5 dias, já tem recuperação plena e já pode voltar às atividades, ao trabalho. É um dia só de procedimento, a dor é bem controlada, o desconforto é muito mais desconforto do que dor. E essa é uma novidade, ela começou em 2003 na Itália, em 2003 na Itália, e agora há 3 anos começou a ser feita em São Paulo, no Albert. A primeira cirurgia que foi feita no Brasil foi no Albert Einstein, em São Paulo, e agora a gente está tendo aqui na região, acho que é um ganho para o paciente. E a colonoscopia, ela é utilizada para diagnosticar hemorroidas? Não, para hemorroida não. O exame da hemorroida é o exame no consultório. Quando você vai à consulta com o proctologista, ele já consegue te dizer qual é o tipo de hemorroida que você tem, se ela é interna, se ela é externa e qual o melhor tratamento. Toque. Exame local. Existe um toque e um anoscópio, que é um aparelho que a gente utiliza no consultório, o exame é indolor. E a gente faz já o diagnóstico na primeira consulta da doença hemorroidária. Se a gente pensa que possa haver algum comprometimento intestinal, aí sim a gente pode partir para uma colonoscopia, que é o exame mais completo do intestino. Entendi. Você trouxe também um outro aparelhinho. Na verdade, esse aqui, que é o aparelho do ultrassom, do THD, né? Esse é o da cirurgia. Esse é o da cirurgia, que aqui na ponta ele tem um Doppler, que é onde a gente coloca no canal, e é aqui que a gente vai identificar o fluxo que está vindo para aquele vaso que está dilatado. Vamos começar a explicar, a voltar, porque essa cirurgia é uma cirurgia com um nome difícil, né?
E é uma novidade mesmo, e Novidade. é apresentada aqui em Petrópolis, não é? Isso. Então, assim, o que é essa cirurgia, como ela é, qual é o procedimento Isso. que é utilizado? Normalmente o paciente, ele tem que fazer todos os exames de pré-operatório convencionais, de uma cirurgia convencional, porque isso também é um procedimento cirúrgico, só que sem corte. E aí ele interna, é feito o procedimento, naquele mesmo dia da internação, ele pode ser liberado no final do dia ou em 24 horas de procedimento. Com 3 a 5 dias, ele já está apto a retornar ao trabalho. Então, esses 3 primeiros dias, é bom fazer um pouco de repouso, né? E aí, no máximo 5 dias, a gente normalmente já consegue retornar ao trabalho. Essa cirurgia, ela tem cortes? Não tem corte, é uma cirurgia que é feita através de uma sutura. Então, uma costura mesmo, a gente corta a circulação para a hemorroida. Então, essa hemorroida vai secar. Mais ou menos assim que funciona. Ela seca, ela retrai e você, além disso, consegue suturar esse tecido de dentro do canal que prolapsou de volta no seu lugar. Isso cicatriza e você tem um controle dessa doença hemorroidária. Os pré-operatórios e pós-operatórios quais seriam? Os normais? Os pré são normais. O pós-operatório tem essa grande vantagem, que a quantidade de medicamento para dor analgésico que a gente utiliza é muito menor. Às vezes nem é necessário, diferente da cirurgia com corte, que o paciente leva em média 40 dias para retorno ao trabalho e realmente é razoavelmente doloroso, apesar da medicação que a gente tem no mercado, que é muito boa, ainda assim são 2 semanas de dor razoável e que não tem nessa técnica. A desvantagem dessa técnica é porque ela não pode ser utilizada em todas as doenças hemorroidárias. Não é depende do grau de hemorroida que você tem, daí a importância de você procurar cedo o tratamento, que você acaba podendo ter tratamentos alternativos do que a cirurgia convencional. E esse tratamento você já considera um tratamento alternativo ou ele é para um estado mais avançado? Não, você está falando exatamente isso, que a cirurgia ela não é propícia para quem está no estado avançado. Dependendo da sua doença, se a doença estiver muito doença externa, por fora do ânus, esse não é o melhor tratamento. A gente tem outros tipos de tratamentos cirúrgicos que dão um melhor resultado. Se a sua doença for mais interna e não tiver grande prolapso para fora do canal, esse é um bom tratamento. Então, assim, uma vez que a pessoa faz a cirurgia e faz o tratamento, o problema de ter hemorroidas pode voltar ou não? Aquela hemorroida, ela é tratada, mas isso não significa que com o passar dos anos você não possa desenvolver outro vaso. Daí a importância de, mesmo fazendo o tratamento, você manter uma boa alimentação, porque é na alimentação que está relacionado o maior índice de recidiva, então o maior índice de volta da doença. A pessoa que opera e continua com o intestino preso, continua evacuando mal, comendo mal, essa pessoa tem uma tendência com os anos, voltar a ter doença hemorroidária. Uma dúvida que surgiu aqui, porque, precisa ter uma boa cicatrização ali daquela região. E como fica a evacuação nesse período? Nesse período a gente faz laxativos, laxantes, além da alimentação. Então, para o paciente evacuar com fezes bem úmidas e facilitar a evacuação, o ânus tem uma proteção natural, ele raramente infecta. Apesar de a gente ter os pontos, a sutura ali no local, raramente infecta, raramente a gente precisa usar antibiótico, é mais cuidados locais mesmo que você vai ter que ter no pós-operatório. Essa cirurgia pode ser encontrada em Petrópolis, né? É uma cirurgia acessível ou é uma cirurgia cara? Não, é uma cirurgia acessível. A gente tem outras formas de tratamento que são até mais caras. Alguns convênios já estão cobrindo o uso do aparelho. E a gente já consegue fazer. E para os pacientes de SUS, eu acredito que aqui na cidade ainda não tenha, mas nas grandes hospitais com serviços de proctologia, no Rio, com certeza você também consegue. Você faz parte da equipe de cirurgia geral do Hospital Santa Teresa. Você é membro da Sociedade Brasileira de Coloproctologia e do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Eu peço agora para você contar um pouquinho só sobre a sua história profissional para a gente, para encerrar. Eu comecei com cirurgia geral e há 13 anos já que eu faço proctologia e faço também a parte de incontinência anal, que é uma área que está crescendo bastante, fisiologia no retal.
E a gente tem, inclusive, dentro do Santa Teresa, um serviço de fisiologia, que é para tratar desses pacientes com incontinência. E estamos sempre estudando e trazendo coisas novas para os nossos pacientes aqui da região serrana. E é importante a pessoa que está em casa saber que tem esse tipo de tratamento, perder a vergonha, Isso não é é? muito importante. Porque tem um tabu, tem um pouco de brincadeira, umas brincadeiras jocosas com relação à região, com relação ao problema, mas é algo que tem que ser tratado e tem que ser diagnosticado precocemente para que a pessoa não sofra, né, depois no tratamento. Então, eu acho que a sua presença aqui foi fundamental para esclarecer para as pessoas o que é a doença, que as pessoas têm que perder o medo e têm uma possibilidade de se tratar aqui em Petrópolis. Na verdade, assim, a nossa sociedade, a Sociedade Brasileira, né, de Proctologia, ela insiste bastante em que o paciente seja sempre examinado pelo especialista, pela questão mesmo do diagnóstico diferencial com os tumores de intestino. Isso é uma coisa porque a gente sabe que o câncer de intestino, o maior índice de cura é na prevenção, né, no início, né? Então, essa prevenção para câncer de intestino é muito importante. E a pessoa que às vezes tem um sangramento e nunca foi examinada, ela não sabe se aquilo realmente é da hemorroida ou não. Então, esse exame inicial com o proctologista, mesmo que não venha operar a hemorroida, seja um tratamento clínico, é muito importante. Você considera que as pessoas que têm prisão de ventre, elas devem fazer um exame desse, pelo menos alguma vez, numa determinada faixa etária ou não? Sim, é preconizado que todos os pacientes, todas as pessoas com ou sem prisão de ventre, a partir dos 50 anos, devem visitar o proctologista, como é feito o exame preventivo, né, das outras coisas, do homem urológico, da mulher o preventivo de útero. Também existe o exame preventivo do canal anal e deve ser feito pelo menos uma vez a partir dos 50 anos. E aí, de acordo com a história familiar, a gente vai determinar se vai ser anual, de 2 em 2 anos, ou de enquanto é necessário repetir esse exame para acompanhar. Ok, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no TV Diagnóstico. Eu conversei com a doutora Fernanda Vieira, que faz parte do grupo de cirurgia geral do Hospital Santa Teresa, e falou um pouco, ela é coloproctologista, e falou um pouco sobre a doença hemorroidária, que é a mesma coisa que hemorroidas, e como você pode tratar. E aqui em Petrópolis agora tem uma cirurgia que é muito mais prática, chamada TDAH, e bem menos sofrida para você que está com esse problema. Gostaria de agradecer mais uma vez e as portas estão sempre abertas. Obrigada. E daqui a pouquinho, logo depois do intervalo comercial, vamos conversar sobre nutrição esportiva e estética com a Cíntia Azara. A gente volta já já.